dia para você, uma excelente quinta-feira pra gente, cada vez mais pertinho do fim de semana e a gente vai vencendo aí mais uma batalha, né? Cada dia é um pouquinho diferente, a gente vai levando tudo isso da melhor maneira possível, né? E olha, hoje a gente vai falar muito sobre família aqui no Mulher Demais, sobre essa rotina de pais, mães, crianças dentro de casa. Mas antes da gente falar sobre essa rotina, as mudanças e orientações pra gente, é preciso entender por que as crianças não devem sair de casa, né? Quem explica tudo isso pra gente é a pediatra Eugênia Moreira, que tá aqui com a gente através de videochamada, né? Bom dia, doutora Eugênia, bem-vinda ao Mulher Demais. Me ouve bem? Bom dia, Bruna. Estou ouvindo bem, sim. Perfeito. Então, vamos explicar, né? As crianças não costumam desenvolver as formas graves da Covid-19, né? As complicações. Então, por que a indicação é que essas crianças fiquem dentro de casa, doutora? Então, como você mesma falou, e é do conhecimento de todos, as crianças não costumam desenvolver formas graves da doença, pelo contrário, a doença se manifesta de forma assintomática ou oligossintomática. Então, ou elas não vão apresentar sintomas ou vão apresentar sintomas leves e muitas vezes imperceptíveis. Justamente por esse motivo, elas são potencialmente transmissoras da doença, elas adoecem menos e transmitem mais. Essa é a razão principal da criança estar envolvida na quarentena, da criança estar envolvida nesse distanciamento social, pela probabilidade delas transmitirem a doença para o nosso real foco de atenção, que são os idosos, os portadores de doenças autoimunes e de doenças crônicas. Perfeito. Alguns supermercados aqui na capital, inclusive, colocam plaquinhas, né? Chegam até a barrar a presença das crianças. É o mais prudente a fazer nesse momento, doutora? Então, com a abertura de alguns serviços essenciais, que não poderíamos viver sem eles, como, por exemplo, gêneros alimentícios, e o retorno gradual da rotina que as famílias vão começar a ter quando for liberado isso, a tendência da sociedade, a tendência nossa, das famílias, da população, é andar todo mundo junto. É sair para passear todo mundo junto, é levar a criança conosco para atividades rotineiras como simples compras em supermercado. Mas nesse momento agora, imagine se nós estamos tendo que nos adaptar com noções novas de higiene, com regras, com limites, com restrições. Imagine você estar fazendo compras e você está tendo também que observar se o filho está de máscara, se o filho está tocando em tudo, se ele vai coçar o rosto, se ele vai levar a mão até a face. Então, a presença da criança nesse ambiente, nesse momento, só iria atrapalhar. Sem falar da questão da aglomeração. Nós vamos precisar nos adaptar a não sair em bando para evitar as aglomerações. Então, toda aquela nossa ideia anterior de estarmos todos juntinhos quando saímos, vamos ter que quebrar um pouco esse paradigma para nos adaptarmos à nova situação. Doutora Eugênia, pode ser que alguns pais e mães estejam acompanhando a nossa conversa agora e dizendo, poxa, mas eu não tenho onde deixar meus filhos, né? Sei lá, estou trabalhando demais, ou então não tem a avó que muitas vezes cuida das crianças também. Se esses adultos não têm onde deixar, né, esses pequenos, o que é que pode ser feito, assim, no caso de extrema necessidade, que esses adultos responsáveis precisem de fato sair de casa e essas crianças também tenham que ir? O que é que acontece? Então, pensando nisso, foi liberado o home office. Então, algumas profissões que permitem que o trabalho seja realizado de casa vão favorecer com que os pais fiquem acompanhando seus filhos em casa. Sim. E quando precisar sair, a gente recomenda que não saiam ambos. Alguém fica em casa e alguém sai. Então, esse tipo de malabarismo, essas adaptações, essa reestruturação da rotina familiar faz-se necessário para que a gente possa romper essa fase inicial da quarentena, que não vai durar a vida inteira, que a gente tem esperanças e que está chegando cada dia mais perto da gente gradativamente retomar a nossa rotina
cercados de novos cuidados, cercados de limites e restrições que o momento exige, mas que a gente entende que esse sacrifício que a gente está tendo agora é por uma causa maior. Lembrando sempre que o nosso alvo principal é a proteção dos nossos familiares idosos, é a proteção dos portadores de doenças crônicas e de doenças autoimunes, que esse sim seria bem grave adquirirem a doença, seria um risco maior no desenvolvimento e no desenrolar da Covid-19. Perfeito. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação, as orientações aqui pra gente também. Boa quinta-feira para você, viu? Até breve. Obrigada mais uma vez por participar do Mulher Demais. É sempre um prazer estar com vocês. Maravilha, obrigada. Um cheiro para você, para a família toda por aí também. E ó, aí com a família toda em casa, na quarentena, cuidar das crianças, como a gente falou aqui com a doutora Eugênia, tem sido um grande desafio para os adultos, né? Algumas crianças, por exemplo, já estão fazendo as atividades da escola online. Pelo computador, pela internet. A rotina das famílias, de uma maneira geral, tá bem diferente, né? E ó, não é fácil não manter a disciplina, viu? Mas é possível. Vai, desenho. Faz um coração bem lindo. Meu Deus. Já deu. É fácil entender esse cansaço da Catarina de 3 anos. Ela completou um mês de quarentena com a mãe e a irmã. Nos primeiros 15 dias da nossa quarentena, a gente estava fazendo atividades mais lúdicas, brincadeiras. As atividades da escola começaram a se intensificar, então a gente teve que parar um pouco as brincadeiras e focar mais no estudo, né? A Ana Luísa, que tem 7 anos, tem aulas através de chats com a professora, todos os dias. E aí, se eu digo que eu tenho meia dúzia de figurinhas, quantas figurinhas será que eu tenho? 6, 12. Às vezes é bem complicado, porque elas têm idades diferentes, então a gente tem que ter um certo jogo de cintura aqui dentro para que dê tudo certo, né? As aulas à distância, feitas pelo computador, são importantes para manter o vínculo entre os professores e os alunos. Mas elas exigem uma atenção ainda maior dos pais quanto ao conteúdo que as crianças estão aprendendo. Essa é uma das preocupações da Fernanda, que tem 2 filhos em idade escolar, um com 7 e um com 10 anos. Na hora que ele está fazendo exercício, ele quer ajuda e a gente às vezes não sabe como responder algumas questões, então tem que pesquisar junto, tem que estudar. Então não é um momento fácil, né? É um momento bastante delicado, assim, de muita mudança. Para esta psicóloga, os pais precisam criar uma rotina de atividades para que o período de isolamento não pareça uma temporada de férias. Uma das coisas que é bem importantes, assim, daqui um pouquinho, se é uma criança que tinha uma rotina escolar pela manhã e funciona bem pela manhã, o ideal é que a família consiga fazer essas atividades escolares pela manhã, né? E não alterar esse horário, porque se ela já tinha esse costume, isso vai ajudar muito que ela consiga dar seguimento a essas atividades, né? E também é preciso respeitar os limites dos pais. Pai e mãe não são professores, né? E eles não estudaram para isso, né? Literalmente. Então, assim, dentro do possível, as famílias vão tentar se organizar. Hoje chegaram 10 atividades para serem feitas, então vamos repensar. Talvez hoje a gente consiga fazer 2, né? Mas, assim, poder ir organizando e tentando ter um equilíbrio nisso. Acho que nesse momento não adianta todo mundo estar se cobrando numa situação que é atípica para todos, né? A gente sabe que é importante esses dias dentro de casa, né, gurias? Sim, muito. Ai, meu Deus, que fofura, né? E ó, a preocupação não é somente com relação às atividades da escola. As crianças estão 24 horas por dia dentro de casa. Então, os pais, as mães responsáveis precisam ter muito jogo de cintura aí para lidar com esses vários desafios dentro dessa nova realidade, né? Esse é o assunto de hoje no nosso Papo de Quinta. Vou conversar mais uma vez aqui por videochamada, agora com a professora e contadora de histórias Daniele Gomes. Bom dia, Daniele, bem-vinda.
Olá, bom dia. Obrigada por esse convite. Vamos então conversar, né? É uma mudança muito brusca na rotina de todos nós, né? Na verdade, os adultos, eles já estão sentindo bastante e tem muita dificuldade para todos nós. Mas como é que faz para explicar tudo isso para as crianças, hein, Dani? Olha só, para explicar isso para as crianças, a gente tem várias formas, mas a mais importante delas é ser sincero, não fantasiar a situação, ao mesmo tempo não assustar a criança, né? A gente pode falar tudo o que está acontecendo, mas sem apavorar a criança. Então, inclusive tem uma história para quem quiser escutar ao lado da sua criança que se chama A Ostra e a Borboleta, lá no meu canal, Contação da Rua. É só procurar Contação da Rua no YouTube e escutar essa história junto com a criança, que a história explica basicamente o que a gente está vivendo hoje, que é o quê? A gente precisa se recolher um pouquinho, né? Como a borboleta faz dentro do casulo, para depois poder voar novamente. Entendi. Nessa forma de explicar, a gente fantasiou um pouco, só que a gente pode antes também explicar o que é o vírus, por que estamos em casa, que não somos só nós que estamos em casa. Entendi. É uma forma mais lúdica e leve de explicar tudo isso para a criança. E os adultos, né, Dani, além dos cuidados com as crianças, continuam com as outras responsabilidades, né? Muitos trabalhando em casa mesmo. Aí tem a questão dos cuidados, né, com os ambientes, lavando prato, comida, fazendo a roupa, ou passando a roupa. Todas essas realidades, né, dentro do mesmo ambiente onde a criança também está. Diante disso, como é que essas crianças podem também entender que o pai vai ter uma hora que ele não vai poder brincar com essa criança, vai precisar trabalhar ou fazer as atividades da casa mesmo? Como é que elas ficam diante disso tudo, né? Olha, vou te dar o relato do que a gente fez aqui em casa. Quando tudo isso começou, a gente tem a realidade aqui que a gente se antecipou um pouco, porque meu marido tem família na Itália, então a gente antecipou tudo. Lá já estava uma situação muito ruim. Então, antecipando isso, a gente criou aqui em casa uma tabela de atividades, explicando e construindo junto com nossa criança aqui, que é o Alberto, né? Nessa tabela tinha a rotina dele a partir de agora. Explicamos que mudou algumas coisas por causa do coronavírus e a rotina dele teria que ter algumas atividades essenciais. Entendi. E Dani, a gente tem até essa tabela aqui, só te interrompendo, a gente tem essa tabela, né? Você mandou aí pra gente uma tabela, tipo um cronograma, né? Uma organização. Isso vale pra família toda ou, nesse caso, somente pro Alberto? Quantos anos ele tem? O Alberto tem 10 anos. Sim. Isso vale para a família. Essa tabela é especificamente para o Alberto. Uhum. A gente se organizou enquanto família para o quê? Cada ambiente uma pessoa é responsável, cada atividade uma pessoa é responsável, porque senão acaba fazendo o quê? Caindo as atividades da casa, né? Limpeza, organização, comida em cima da mãe. Que esse sempre vem sendo o papel que tem que ser quebrado. Então, aqui em casa temos 3 adultos e uma criança. Então a gente dividiu as atividades e nessas atividades o Alberto participa também, que é o pequeno, né? Ele varre o jardim, ele arruma o quarto, ele lava sua própria louça, coisa que ele não fazia antes do coronavírus. Então, assim, males que vêm para o bem. A gente organizou bem essa rotina. Entendi, isso é fundamental, né? Para as famílias aí que estão lidando com essa nova realidade. Outra coisa, Dani, com relação ao uso das tecnologias, né? Celulares, smartphones, tablets, também tem sido uma ferramenta muito utilizada pelos pais, né? Para entreter aquela criança naquele momento. Tem um lado positivo, mas também é preciso estabelecer limites com relação a esse uso, né? Tem que ter limites, porque quando a criança está usando a tecnologia, ela não se movimenta e ela recebe muita informação e muito estímulo daquelas telas, né? Então, o que a gente fez aqui em casa? Eu coloquei coisas espalhadas pela casa, por exemplo, bola, corda, coisas que façam ele se movimentar. Ele vê a corda no meio do corredor e começa a pular. É já uma tática que eu consegui fazer com que ele se movimentasse. Mas também na tabela que a gente fez tem a hora do movimento. E uma outra coisa importante, Bruna, que os pais não podem esquecer é que criança precisa pegar sol. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, se você não tem um jardim, um quintal, é importante colocar a criança perto da janela para fazer alguma atividade, porque
1 mês, 2 meses, 3 meses sem sol pode causar grandes problemas no desenvolvimento da criança. Entendi. Você falou bastante sobre rotina, né? Sobre esse cronograma. Vou até pedir para o pessoal colocar a foto novamente aí da tabela que você criou aí para sua rotina, para sua família, né? Mas aí quando a gente fala sobre isolamento social, por si só ele já é muito difícil. Essa rotina, ela pode ser quebrada de vez em quando para não ser levada assim tão à risca, né? É o que eu falei, quando eu construí essa tabela com o Alberto, eu falei para ele assim, olha, aqui não é um quartel-general, então isso daqui não vai ser uma coisa pesada para você. Isso daqui é importante para que tudo funcione bem, para que todos tenham harmonia dentro de casa. Sim. Mas tem um dia, por exemplo, que eu mesma estou me sentindo um pouco mais incomodada com essa situação, acordo com um humor um pouquinho ruim. Todos nós, e flexibilizo mais. É vivendo em altos e baixos aí. Exatamente, é um dia de cada vez. Então, é ter a sabedoria e a consciência de que, assim como nós adultos temos altos e baixos, as crianças também acordam com dias que estão incomodadas, estão tristes, estão chateadas, estão com medo, e a gente precisa respeitar isso. Perfeito. Nesse cronograma também tem espaço para brincadeira, para assistir um filme. Você falou sobre movimentação também, que é super importante. Dá para abrir espaço também para diversão, para o lazer, mesmo sendo dentro de casa, né, Dani? Dá sim. Eu falei uma coisa para você ontem, que era o seguinte, essa tabela a gente precisou refazer no dia a dia, porque a gente esqueceu um momento em família, de jogo de tabuleiro, de jogo de cartas, que a gente acabou incluindo, porque ele não pode ficar sozinho. Ele tinha um relacionamento com os amigos, né? Na escola, na rua, e agora os amigos somos apenas nós. Sim. Entendi. Então a gente agora faz esse momento em família de jogo de tabuleiro, de assistir filmes juntos, para que ele tenha mais esse contato e não fique isolado da família toda. Claro, super importante também, né? É um momento de exercitar ainda mais a criatividade. Você falou também sobre o seu canal no YouTube, que é uma ótima alternativa aí para os pais que não sabem muito bem o que fazer. Tem vídeos, né, de contação de histórias, também atividades manuais. Tudo isso dá para acessar por lá, para que o pessoal vá adaptando aí a nova rotina, né, Dani? Porque a gente precisa de ideias. Imagina, os pais estão com a cabeça cheia de preocupações de trabalho, de cuidar da casa, e às vezes não têm a disposição de pensar em uma atividade. O que eu vou fazer com essa criança? Acessa lá o canal, youtube.com/contação da rua, que a gente tem várias atividades bem simples, com coisas que tem em casa, por exemplo, chocalho com copinhos descartáveis, coisas desse tipo, para você fazer com a sua criança. Se você escolher uma atividade por dia só, não precisa ser 10, não, é o que eu sempre falo. Chama a criança para fazer uma, ela já vai ficar tão feliz, tão satisfeito, e você já vai ter feito a sua parte. Muito legal, muito legal. Eu sei que tem uma convidada surpresa aí, tá do teu lado, ela, Maria? Tá, Maria não é criança mais, né? Ela não é criança, mas a carinha ainda é de criança, sabe? E ela me ajuda. Oi, Maria, muito. bom dia! Vocês fazem essas atividades juntas, então, no canal, Dani, é isso? A gente faz essas atividades juntas no canal. Maria me ajuda tanto na parte profissional da contação da rua, quanto nesses cuidados com o Alberto. Então, ela sempre está jogando com ele, conversando com ele. Quando ela vê que ele está demais na tecnologia, ela ou conversa com ele ou fala, mamãe, olha, Alberto ficou tantas horas no Xbox, vamos rever isso? Então ela sempre está me ajudando nisso. Muito bem, parabéns então aí, viu, Maria? Uma função aí muito importante, né? Vocês vão tocar uma música pra gente, rapidinho, pra gente finalizar? Rapidinho, só para finalizar, uma música que é tão importante para as crianças, que fala sobre os contos de fadas. Legal. E nesse momento, nada como uma boa história para acalmar o coração das crianças. Legal, vai, por favor. Um beijo, Bruna. Uma história escutei, nem imaginei. Uma história escutei, livro de papel. Uma história escutei, muito imaginei. Uma história escutei, livro de papel. Imaginei que uma princesa buscava um príncipe encantado.
demais. Dani, Maria, beijo pra vocês, viu? Obrigada pela participação. Fiquem bem. Tá certo, obrigada, viu? Saúde e paz pra vocês aí também. Boa quinta-feira. Beijo, obrigada pela participação. Que legal, né? Viu aí, a Maria, ela tem 18 anos de idade, mas consegue ajudar aí na rotina da família, junto com a criança. E aí todo mundo se ajudando, no final dá tudo certo, né? Fica bem você aí também. E ó, como a gente falou, tem que usar bastante a criatividade. A fisioterapeuta Ariana Ferreira vai mostrar pra gente uma atividade bem interessante que pode ser feita sim com os pequenos, com as crianças, mas os adultos também podem entrar aí na história. Tá bem divertida e ainda trabalha a respiração. Vê só, separa aí, canudo e papéis picados, facinho, olha só. Olá, Bruna! Olá, pessoal de casa, tudo bem? Como é que vocês estão aí na quarentena? Eu sou a Ariana Ferreira, fisioterapeuta, e agora eu vou mostrar para vocês um exercício que pode ser feito praticamente em todas as idades. A gente vai trabalhar nele a parte respiratória, que tem que estar em dias, ó, para se defender aí da H1N1, coronavírus e todo problema respiratório, né? Então vamos lá. A dica é a seguinte, a gente pega canudos, tá? Que vocês tenham em casa, um papel, né? Que tenha um peso menor. E aí vocês podem fazer picadinhos, tá bom? E aí a regra é, a gente divide a mesa e ganha quem colocar mais papeizinhos sugando o papel pro outro lado, tá bom? 1, 2, 3 já. Valendo, meninas, vamos lá. Vamos lá, suga, suga, sem colocar a mão, muito bom. Perfeito, vamos lá. Isso! E aí, gostaram da dica? Adorei a dica, adorei a vovó aí com a criança também. Dá pra juntar a família inteira? Uma brincadeira tão simples, né? Que vai deixar a rotina aí mais leve. Vamos interagir agora? Passadinha básica aqui no @Correio TV. Lá no comecinho do programa eu pedi pra vocês contarem pra gente lá no @Correio TV, né? Na nossa interação do dia, como é que tem sido a rotina aí na sua casa se você tem criança, né? Já que esse assunto abriu aqui o nosso programa de hoje. Se você tiver aí pra compartilhar a experiência com a gente, manda aqui, tá? A Vera mandou um abraço pra gente, pra mim e para o chefe. Diz que adora as receitas, são maravilhosas. São sim, viu? Beijo! A Edilange disse que ficou emocionada com o músico tocando para os profissionais. Passou no Correio Manhã, né, Edilange? Muito lindo mesmo. O Arnaud tem feito um excelente trabalho por aqui. Obrigada pela participação. Linete também disse que eu tô linda. Ana Cláudia, bom dia, Bruna. Que Deus continue te abençoando. Amém. A todos nós. A Alexandra de França também aqui com a gente. Desejou um dia abençoado para todos nós. Alexandra, beijo, viu? Ingrid também pediu um alô para a querida comunidade São Rafael. Um beijo para você e para toda a comunidade aí também, viu? Obrigada. Helena mandou aí, ó, uma pergunta sobre o auxílio emergencial, né? Vamos dar uma olhadinha aí na sua pergunta, tá, Helena? Para ver se a gente consegue um especialista para te responder, tá? Tem dado alguns problemas aí com relação ao cadastro e aí a gente vai, ao longo da nossa programação, a gente vai respondendo as dúvidas da turma, né? Ana Paula também colocou Raiô. Raiô, meu amor, beijo pra você. A Viviane, né, dos funcionários 2 aqui com a gente também. Rosângela disse que eu arrasei de vermelho. Muito obrigada, que Deus te abençoe também, Rosângela. Beatriz Rodrigues disse que eu tô maravilhosa. Não perde um dia, que coisa boa, viu? Fica aqui com a gente, coisa boa. Erivânia disse que eu tô linda também. A Fátima, bom dia, Bruna, ótima quinta-feira pra você e pro chefe. A Fátima do Colinas do Sul também tá sempre com a gente aqui, né, Fátima? Beijo pra você. Valda Souza também. O Chico de Cabedelo deu bom dia pra gente. Renata, Willy Botaboi também, ligado também aqui, ó, cidade Pedra Lavrada, bacana. Beijo pra você e pra toda a família também, viu, Willy? Cheiro pra você. Kelinha também tá ligada no Alto do Mateus, diz que o Mulher Demais é o melhor programa das nossas manhãs. Obrigada, viu, gente, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais interação aqui com a gente, tá? Vai lá no @Correio TV, deixa comentário pra lá. Daqui a pouquinho a gente conversa. E hora do intervalo, na volta você vai conhecer um projeto muito legal que tem dado assistência a mamães grávidas, tá? E veja também, a Paraíba participa de uma campanha mundial em busca de mais segurança para profissionais de moda. E ainda as últimas notícias para você continuar se informando. Fica bem, o Mulher Demais volta já.